Aproveitar que eu estou no altar, tem que confessar uma coisa. Bispo, a camisa não serviu, mas eu vou ficar com ela também. Tá? Amém. Gente, eu acredito que tudo o que o Senhor move, tudo que o Senhor usa como instrumento para edificar, para levar a libertação, para transformar, tudo aquilo que o Senhor usa, seja coisas e sejam pessoas, existe algo sobrenatural e de um nível de grandeza inexplicável naquilo ou naquela pessoa. E você entender que o Senhor, Ele coloca pessoas para cuidar de você, para responder por você no mundo espiritual, autoridades espirituais, isso é algo que é muito importante. Eu falo porque a minha vida ela foi repleta de homens que cumpriram o papel de pessoas que deveriam fazer parte da minha vida, deveriam me instruir como um homem, construir em mim um caráter e não tiveram. Então, para mim é de tamanha honra poder estar compartilhando, seja um copo d'água, seja uma peça de roupa, seja uma palavra. Eu falo, irmãos, porque Deus usou um homem que foi também o meu pai na fé durante muito tempo, pastor Ronaldo, e que tinha momentos assim que eu queria realmente desistir de andar, de continuar com a empresa. E aí eu chegava, naquele sentimento, e chegava para o pastor Ronaldo e falava assim: pastor Ronaldo, eu estou olhando aí um emprego, eu vou fichar, porque... E aí o pastor Ronaldo se virava para mim e falava assim: Wesley, eu não sei, pode ser que você não entenda o que eu estou te falando, mas quando eu fecho meus olhos e começo a perguntar a Deus a seu respeito, eu não vejo você servindo uma outra pessoa, a não ser o Senhor. Eu vejo você recebendo do Senhor algo para que você possa usar para abençoar outras pessoas. Eu não consigo ver você trabalhando de carteira fechada, eu consigo ver a sua empresa. E às vezes aquela palavra ela vinha como o fôlego necessário para que eu pudesse continuar. E hoje, para a honra e glória do Senhor, poder ter a empresa como um instrumento do Senhor para abençoar pessoas e também para abençoar a minha casa, é algo que testifica a todo instante que eu não posso desacreditar em momento nenhum naquilo que o Senhor tem para mim e nas pessoas que são responsáveis pela minha vida espiritual. Por isso que eu agradeço muito essa casa, eu agradeço muito a vida do bispo, eu agradeço muito a vida do Davi, da bispa, agradeço a vida de todos aqui, porque eu sei que cada um tem um papel importante na minha construção, que começou no momento quando eu entendi o propósito de Deus para a minha vida e vai terminar lá na glória. Amém? Convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de João. Irmãos, Deus, eu tenho orado muito ao Senhor e pedido a Deus para que o Senhor me trouxesse uma palavra. Só que Ele realmente não trouxe uma palavra. Ele pediu para que eu pudesse realmente contar o meu testemunho. E às vezes para mim é algo que é desafiador. Porque nós sabemos o mundo e o ambiente onde nós vivemos, e nós sabemos o quanto que nós, que ainda assim que carregamos Cristo nas nossas vidas, somos bombardeados com pensamentos, somos bombardeados com sentimentos, nós somos bombardeados constantemente com lanças, setas do inimigo, e que muitas vezes, e isso eu falo com total tranquilidade, às vezes você sente o olhar diferente da outra pessoa ao seu respeito quando ele passa a te conhecer. Só que foi um período na minha vida onde eu era uma pessoa que não entendia quem eu era em Cristo. Eu era uma pessoa que era muito insegura com o que eu carregava. E conforme eu fui tendo experiências com o Senhor e vivendo manifestações de poder, de fé,
eu comecei a perceber que o que o Senhor tem para a minha vida é tão grande que não cabe espaço para acusação, não cabe espaço para culpa, não cabe espaço para medo. Isso eu falo para você, irmão. Nós vivemos num mundo onde você é massacrado, se você é gordo, se você é magro, se você é baixo, se você é alto, se você não tem dinheiro, se você é muito rico, se você tem uma roupa boa para vestir ou se você não tem. Só que a partir do momento quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, nada disso faz diferença. E todas as coisas que acontecem ao seu redor, você começa a entender de forma clara, que são apenas setas, e nada mais. E o que precisa manifestar, ou o que precisa influenciar, não é o que vem de fora para dentro, mas é o que está dentro para fora. Você precisa manifestar aquilo que você carrega. Só que para que você possa manifestar isso, você precisa se encher dela também. E eu, durante muitos anos, para ser mais exato, eu vivi um período de deserto que durou em torno de 4 anos. Mas vamos lá. Eu vou ter a oportunidade de falar isso depois de eu ler a palavra aqui, né? Vamos lá. Irmãos, não reparem não, eu já tive o privilégio de poder contar meu testemunho algumas vezes, sabe? Só que cada tempo, cada ambiente, cada momento é diferente, e quando você se vê aquela cena acontecendo, você fica muito nervoso. Então, eu estou muito nervoso. João capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois aos judeus, eu não sei se a tradução está de acordo, tá, irmãos? Peço desculpa a tradução, mas eu acredito que vão entender. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes em mim, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Quando nós lemos a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, ali fala sobre... Pode colocar? A gente vai acompanhando. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tudo ao nosso redor, a palavra fala que o mundo jaz no maligno. Tudo ao nosso redor é influenciado pelo inimigo. A gente vê isso na televisão, no rádio, através das pessoas. E às vezes a gente fica assim, nossa Senhor, meu Deus, o Senhor pode fazer com que isso aconteça, ou com aquilo aconteça, ou que aquele caia, ou que aquele levante. E Deus, Ele quer que nós oramos pela nossa nação, porém nós entendemos que nós vivemos num tempo onde o mundo está decaindo. E é necessário que aconteça para que aquele que preparou, nos reservou lugares lá onde Ele está, venha. Então, nós somos bombardeados com informações, e aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, elas são tão influenciadas e tão cheias daquilo que acontece ao nosso redor, que elas se tornam cegas mesmo, igual a palavra fala. Cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça. Eu vou falar de uma forma bem aberta aqui. Durante muitos anos, eu vivi numa outra religião, me perdoe, irmãos. Eu vivia numa religião, na religião da Umbanda. Minha mãe, durante 40 anos, também serviu. E toda a nossa casa era.
E por que eu estou começando falando disso? Porque quando nós conhecemos a Jesus, nós entendemos que o princípio, a mensagem da cruz é o amor. E a mensagem da religião, do espiritismo, ela não é. Porque eu convivia com a minha mãe em momentos onde aqueles que se colocavam como autoridade, aqueles que se colocavam como os reis que dominam aquele ambiente, eles falavam que a minha mãe, na gíria deles, era um animal. E é assim quando você é próximo desses tipos dessa religião, você ouve isso. E que se você não oferecer algo, você não recebe. Você tem que dar, para que você possa receber alguma coisa. Então você cresce dentro de um ambiente onde você precisa ter algo para entregar, para receber outra coisa em troca. O que você carrega, a sua essência, você em si, não tem interesse nenhum. Você é algo descartável. O que realmente interessa é o que você pode oferecer, materialmente falando. E nós vivíamos assim, esse era o princípio, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. É claro que meus pais, o fato deles não serem cristãos, né? Minha mãe, graças a Deus, ela converteu para Cristo. Ela está no Senhor, graças a Deus. O fato deles não serem, na época, não tirava deles a essência do amor, de criar o filho, de criar a filha da forma correta. Mas nós éramos influenciados indiretamente. Então, muitas vezes tinham palavras de ofensa, palavras de maldições que eram lançadas sobre você, sobre a sua vida. E isso vai fazendo com que você cada vez mais ande para trás em vez de ir para frente. E aí, quando você chega a um ponto em que o ambiente onde você vive não é algo que te acalenta, que te abraça, você começa a buscar onde? Fora. E quando você decide, é onde que o inimigo começa a trabalhar. Nós estamos no livro de João, eu queria pedir aos irmãos para que nós fôssemos no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Desde a queda de Adão, o mundo não existe mais um equilíbrio, porque aquilo que traz equilíbrio para a vida do homem foi retirado. O homem entregou a sua autoridade na mão de Satanás, na mão do inimigo. E isso faz com que ele se torne escravo daquele que o possui. Então a gente olha hoje para as pessoas e vê pessoas cada dia mais vazias, querendo ir por um extremo totalmente ao contrário para que pudesse encontrar algo que está aqui, ó. E essa foi a busca que eu tive. E comecei a caminhar com pessoas, comecei a me envolver com pessoas, e essas pessoas diziam para mim que eu era um cara legal, mas que para que eu pudesse pertencer àquele grupo, eu precisava fazer coisas. Eu precisava praticar atos. E automaticamente, se eu não me sentia abraçado dentro da minha casa, ali era o ambiente que eu queria pertencer, porque ali eu era abraçado. Ali eles achavam eu legal. Ali eu não era chamado de imprestável, ali eu não me chamava de vagabundo, ali eu não era tratado de forma que me tornasse uma pessoa estranha dentro daquele lugar.
E quando a gente, cada vez mais que você vai se misturando, né? Aí a gente vai lá no livro de Provérbios, capítulo 1, quando, né? Provérbios começa a falar, filho meu, né? Não ande no caminho, não faça isso. Olha, se ter com eles, saia do caminho, porque eles correm para o sangue, para, enfim. E toda a Bíblia, ela fala exatamente aquilo que vai acontecer, aquilo que aconteceu, que vai acontecer, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer. E aí, nesse percurso, é claro que você vai se afundando, até que uma hora, aqueles que realmente têm um propósito com Deus são chamados para um tete-a-tete com o Senhor. E aí, irmãos, eu acabei plantando e colhendo. 2009. Eu, junto com essas pessoas, cometi um crime. E foi algo muito complicado, sabe? Toda a situação. Todos ali foram colocados em risco, né, de vida. E quase eu morri. E naquele momento, quando eu estava de frente para a morte, eu comecei a refletir na minha vida, pensar. E por um momento me veio na mente a minha mãe. Porque era a única pessoa, dentre todo mundo, que eu conseguia ver algo sincero, profundo e amoroso. E naquele momento ali eu não queria morrer. Por quê? Porque eu precisava entregar algo para ela. Tinha algo que eu precisava entregar. E na mesma situação, eles me encaminharam para o hospital, né, prestaram os primeiros socorros para mim, e ali eu já fui para a delegacia, e automaticamente, né, em decorrência, seguindo, eu fui preso. Fui condenado a 8 anos de prisão. E naquele momento ali eu não conhecia Jesus mesmo, e o que estava dentro de mim era só raiva, era só ódio, porque a palavra do Senhor, ela fala que o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Só que ele não faz isso sozinho, gente. Ele precisa de usar, influenciar e manipular pessoas para isso. Algumas vão pelo engano, outras vão de forma, né, livre e espontânea vontade. Mas todas vão sem realmente ter a consciência do caminho que elas estão seguindo, porque elas não conhecem a verdade. E nisso, né, pulando um pouco mais, eu dentro da prisão, eu vi aquele ambiente, hostil, eu vi aquelas pessoas revoltadas, e ali é um ambiente muito pesado, porque é só pessoas que estão ali angustiadas. E sabe o que me deixava mais surpreso? É que ali a maioria eram filhos, sobrinhos, tinham parentes direto ou de segundo grau, ou indireto, de pastores, missionários, evangelistas. Gente, falando sério, metade das pessoas que estão encarceradas são pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas que viveram, conhecer, né, irmãos? E que viveram experiências, só que escolheram outros caminhos. E começaram a achar que não tem volta. Algumas simplesmente, literalmente, se suicidaram lá dentro. Porque achavam que Deus não queria mais ela.
E outras pessoas resolveram se afundar cada vez mais naquela vida que elas estavam levando. Nesse período, eu não queria a visita de nenhum parente meu. Porque para mim não fazia sentido a minha mãe, que me ensinou as coisas certas da vida, se submeter a uma humilhação daquela para ir lá dentro me ver, sabe? E aí foi o que eu disse para ela, que eu não queria que ela fosse lá. Só que já havia desde o começo ali um trabalhar de Deus. Ele sabia que a minha mãe seria o ponto-chave para me alcançar. Ele usaria a minha mãe de certa forma para poder começar a ter um tete-a-tete comigo. Aconteceu uma situação em que nós estávamos trabalhando para cometer o crime. Eu vou tentar ser mais brando com as palavras, tá, irmãos? E na época, quando eu era do espiritismo, eu procurava me consultar com pais de santo, procurava me consultar com os guias espirituais. Eu me consultava com guias espirituais para poder, às vezes, obter proteção, às vezes, obter um direcionamento. E aí, irmãos, nesse assalto que iria acontecer, eu estava já conversado ali, eu sabia da obrigação que eu tinha que entregar para eles para que tudo corresse bem. Minha mãe fazia parte dessa casa aonde a gente pertencia, essa casa de Umbanda. E aí, irmãos, chegou o dia da situação do crime. E eu estava dentro do carro. Eu, uma pessoa, um outro comparsa atrás de mim e a pessoa do lado. Nós estávamos indo. E eu sempre lembrando as palavras que aquela entidade havia falado comigo. Ela foi bem assim, objetiva. Ela falava assim, olha, em todo tempo você procura estar colocando eu na sua mente. Vai falando e vai pensando. Eu fazendo isso. Aí teve um determinado momento em que eu parei e olhei para o céu. Irmãos, quando eu comecei a olhar para o céu, eu comecei a sentir algo bem estranho, que eu não tinha um sentimento de temor. E aí eu continuei olhando para o céu, fiquei prestando atenção naquela cena e vendo as nuvens, vendo o sol. E aí eu continuei olhando e ao mesmo tempo que eu queria não olhar, ao mesmo tempo eu não conseguia tirar os olhos do céu. E naquele momento, eu ouvi o Espírito Santo falar claramente para mim. Olha, você foi dentro daquele lugar, acreditando que o que você está fazendo é certo. Só que eu vou dizer algo para você, ainda hoje, você vai voltar para a prisão. E naquele momento, quando eu ouvi aquilo, as minhas pernas tremeram. Aconteceu um primeiro crime, eu saí, e no processo que eu estava ali de, vamos dizer assim, liberdade provisória, eu cometi um outro crime. Desculpa, irmãos, é porque eu pulei um pouco a vida para poder acelerar mais o testemunho. E aí, né, resumindo, eu cometi um crime, né, naquela revolta, saí, continuei, e nesse crime aconteceu esse fato. E aí eu fiquei trêmulo, aquilo ali começou a me incomodar, e do nada eu escutei um tapa no meu ombro, olhei para trás, era um dos rapazes que estavam comigo, chegou para mim e falou, o que está pegando? Eu falei, nada. Está tranquilo? Eu falei, tô. E fiquei pensando naquilo. E aí, tudo foi muito bem esquematizado, foi muito bem projetado, só que deu errado. E eu fui preso, de novo.
E com muita revolta, muito revoltado com aquela situação, porque tudo era para ser da forma que tinha que dar certo, e lá dentro aquelas entidades haviam falado que as coisas iam dar certo, só que não deu. E a pergunta que ficava na minha mente era o porquê. Porque se eles se intitulavam como autoridade desse mundo, como eles se colocavam como os poderosos dessa terra, por que eles não tiveram o poder para poder impedir aquela voz na minha cabeça profetizar aquilo? E aí foi aonde que começou o conflito. Cheguei dentro de um presídio, dentro de uma carceragem, vamos dizer assim, e a primeira coisa que eu entrei dentro da carceragem, que eu olhei para o lado, foi o programa da Lagoinha. Aquilo ali já me deixou possesso. E todo dia era pregação, todo dia era palavra, todo dia era pregação, todo dia era palavra, e de noite tinha um agente penitenciário, carcereiro, que ficava pregando, trazendo palavra, e lá dentro, 45 pessoas dentro de 6 metros quadrados. Misturado ali com pessoas que eram mendigo, outros que eram pessoas que usavam droga e roubavam ali dentro daquele centro da cidade, outros eram criminosos de tal lugar, outros eram de São Paulo, outros eram do Rio, misturado com todo mundo ali dentro, e ali um ambiente assim, muito sujo, muito pesado, e a gente incomodado com aquela situação, eu incomodado, só que a palavra de Deus era pregada todos os dias ali dentro. E 3 coisas eram faladas, sempre a mesma coisa. Eu achava que estava tendo problema com a transmissão da Lagoinha. Deus tem um plano na sua vida. O diabo é o pai da mentira. E Satanás anda ao redor como um leão que ruge. 3 palavras. Eles ficavam e pregando e falava sobre a mesma coisa. E aí, quando eu fui transferido por um presídio mesmo, onde eu iria cumprir pena, tive a oportunidade de pedir uma visita. Não pedi, porque já estava uns 6 anos que eu não via minha mãe. E eu tive uma visita inesperada. Quando eu assustei, quem estava entrando dentro do pátio era a esposa de um dos integrantes que eu estava fazendo parte. E ela veio, já chegou em mim, me perguntando e me questionando, cara, o que aconteceu e não sei o quê. Eu falei, eu não sei. Aí ela foi e falou assim, olha, eu vim lá do terreiro do fulano de tal. E aí eles falaram uma coisa para você. Eu falei, tá. Primeiro, eles mandaram te perguntar o que está acontecendo contigo. Eu falei, como assim? Aí ele falou assim, não, porque ele está falando que você está ouvindo coisas que você não deve ouvir. Aí nessa hora me veio à mente o texto bíblico quando fala que o inimigo fica ao derredor. Na hora eu tive a primeira revelação da Bíblia. Que os espíritos estavam ali. Eu sempre soube disso. Só que você ouvir da boca de um outro ser, sabe? Tipo assim, do outro lado, é estranho. E aí eu fui e falei assim, tá, mas e aí? Não deu certo. Aí ele falou assim, não, é porque, segundo o que o pai de santo falou, você tinha que ter feito uma obrigação tal, no dia que você saiu, não sei o quê. Aí na hora veio aquele outro texto falando que o diabo era o pai da mentira. Aí aquilo ali ficou na minha cabeça, eu fiquei incomodado de novo. Aí ela falava assim, olha, você tá estranho, cara, o que está acontecendo? Eu falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa. A partir de hoje você não precisa voltar. Tá? Minha cabeça não está legal, eu não estou bem. Aí ela começou a chorar, pedindo perdão. Eu falei assim, olha, você não tem que me pedir perdão nem desculpa de nada. Deu desacerto, aconteceu. Eu não entreguei ninguém. Então, de certa forma, eles tinham uma dívida comigo. E eu livrei eles dessa dívida. Olha, vocês não precisam me ajudar em nada. Não, a gente providenciou o cadastro da sua mãe. Eu falei assim, não era para você ter providenciado. Ela falou que quer vir, cara.
E aí eu fui me despedir dela, aí entrei para dentro da cela, e eu fiquei sentado, pensativo, e aí no rádio, cada um podia ter um rádio ali, cada cela, né? Colocou um rádio, e era um rapaz que gostava muito de ouvir a palavra de Deus, veio mais uma vez a última palavra, dizendo que Jesus tinha um plano na minha vida. Aí eu comecei a perceber que realmente alguém estava querendo falar comigo. E aí eu comecei a ouvir toda noite a pregação, ouvir mesmo. E aquilo ali me trazia paz. E eu começava a me sentir como se eu não fizesse parte daquele ambiente. Era como se eu estivesse lá, mas ao mesmo tempo não. E aí quando aconteceu, 15 dias depois, eles falaram que tinha uma visita para mim, eu já sabia que era minha mãe. O meu emocional estava totalmente destruído, ou seja, eu estava totalmente quebrantado. E aí quando eu vi a minha mãe entrando dentro do pátio, cara, assim com aquele semblante, sabe, assim assustada. Aquela hora ali eu parei, eu falei assim, preciso mudar essa situação minha. Como que eu vou fazer isso, cara? Porque uma coisa, sabe, quando você começa a perceber que as suas atitudes, elas afetam indiretamente e diretamente as pessoas ao seu redor, sabe, irmãos, aonde que eu estou querendo chegar, né? Não se trata somente de um crime que você comete ou um mal que você faz para uma pessoa a ponto de machucar ela, é uma palavra que você fala. É uma postura que você tem com seu irmão do lado. As suas atitudes, elas influenciam diretamente na vida do seu próximo. E aí, quando eu comecei, eu falei assim, mãe, para que você veio, cara? Por que você veio? Aí ela começou a chorar e falou assim, olha, eu não consigo comer sabendo que você não está comendo, eu não consigo dormir sabendo que você não está dormindo, eu não consigo viver sabendo que você não está vivendo, cara. Aí você quer que eu me afaste de você? E aí eu fiquei sem fala, deixei que ela terminasse de falar, pedi perdão para ela pelo que eu fiz. Só que eu não disse para ela que eu ia mudar. Eu fiquei calado. Porque não era para ela que eu tinha que dizer isso. E aí a gente aproveitou aquele momento e tudo, perguntei como é que estava todo mundo lá fora, e aquele negócio, e ela foi embora. Quando ela foi embora, aí... Não, eu fiquei mal. Entrei dentro da cela. E aí, pela primeira vez, eu dobrei meu joelho. E aí eu falei assim, olha, eu não te conheço. Mas eu sei que você me conhece. Estou disposto a fazer um pacto contigo. Se você realmente mudar a minha realidade, mudar a minha vida, eu vou viver ela inteiramente para você. Só que eu preciso que você jogue a real comigo, porque eu tô seguindo uns caras aí achando que eles falam a verdade comigo, que eles agem realmente, querem ver o meu bem, só que não. Eu estou cercado de gente querendo ver minha morte, me enganando, e eu estou cansado disso. E você foi o único que chega para mim assim, e começa a me abraçar, a falar coisas para mim, liberando palavras, falando que o Senhor tem um propósito na minha vida, então eu faço um pacto contigo agora. E aí eu fiz essa oração muito estranha, e no final, eu disse amém. Na quinta-feira, a visita foi no final de semana, na quinta-feira chegou o pessoal da capelania dentro do pátio. Obrigado. O pessoal da capelania começou a trazer uma palavra, e entre essas pessoas tinha lá um senhor chamado Luizinho, que era o líder da capelania da Lagoinha, antes do Guilherme de Paulo assumir.
E aí ele começou a falar, e eu vi aquele jeito diferente, aquele jeito meio descolado, morador da Pedreira Pado Lopes, discípulo direto do pastor presidente, falando aquela coisa toda, e eu comecei a olhar assim, fui lá bater um papo com ele, e aí ele do nada virou para mim e falou assim: cara, chegou a hora, vão dobrar esse joelho aí, vão entregar sua vida para Jesus. Aí eu fiquei olhando para a cara dele assim, ele falou: eu estou falando contigo mesmo. Falei assim: tá bom. Dobrei o joelho na frente de todo mundo, o pessoal começou a olhar na cela, fizemos a oração e eu entreguei a minha vida para o Senhor. Dali em diante, algumas coisas começaram a acontecer. Primeiro, eu sentia que tinha coisas que eu fazia lá dentro que eu não poderia fazer mais. E aí, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi ler a palavra de Deus. Só que eu tinha preguiça de ler Gênesis, sabe? Começar assim, nossa, Deus criou a terra, foi até chegar em Jesus. Aí tinha uns crentes lá da cela do lado, eu falei assim: qual é que é, irmão? Salve! Aí o cara foi e falou: salve. Eu falei assim: ô, meu irmão, deixa eu te falar, o pastor da cela aí está disponível? Eu falei assim: ah, tá, chama ele para mim. Pastor, é o seguinte, eu entreguei minha vida para Jesus, entendeu? E eu estou aqui no livro de Gênesis, eu não estou querendo ler isso não, será que é pecado? Aí ele foi e falou assim: não, irmão, não é pecado não, é preguiça. Mas faz o seguinte, começa no livro de Provérbios, você vai gostar. Aí eu fui no livro de Provérbios, vocês vão comigo lá. Livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 20. A suprema sabedoria, altissonantemente, clama de fora. Pelas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas da porta e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amarei a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecerei o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. A primeira revelação que o Senhor me deu. E ele foi bem claro para mim aqui. Ele falava para mim que nos momentos quando eu estava lá parado naqueles lugares, pessoas vinham em mim, entregavam um folheto e falavam que Jesus me amava. Quando eu passava ali pelas esquinas ali, sempre tinha algumas pessoas, tinham católicos, tinham até testemunha de Jeová também, chegava lá para mim e queria falar comigo. E eu ignorava. E Deus começava a falar comigo até quando que eu continuaria dessa forma. E ele falava, até chegar no momento em que ele disse para mim: olha, se você atentar à minha repreensão, se você se permitir ser moldado por mim, se você deixar que o meu espírito te transforme, eu derramarei sobre a sua vida o meu espírito e você vai entender tudo. E a partir daquele momento ali, eu vou te falar a verdade, eu não comia, eu não bebia, eu não fazia nada a não ser ler a Bíblia. Eu comecei a ter um desejo de ler a Bíblia, eu lia, e a cada revelação meus olhos saltavam, e eu falava assim: cara, que isso? Eu não sabia que isso aqui... tinha vezes que eu estava assim, deitado ali na minha cama, sentado na minha cama, e lendo, e falando, e de repente, do nada, um cara chegava, puxava assim, a cobertinha assim, e falei: olha, meu irmão, tá tudo bem aí? Eu falei: meu irmão,
Deus está falando, irmão, Deus está falando. Aí o cara vai e fechava, e eu ficava lá dentro, eu falei, não, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu atravessava as madrugadas, aí um cara falava assim, cara, se tu jejuar, o negócio fica potente. Eu falei, não acredito. Então vou. E começava a fazer jejuns ali constantes, fazer jejum de 1 hora, depois fui para 3, depois eu fui para 12, depois aí eu fui para 24 horas, e o outro falou, se fizer 7 dias, a gente ressuscita morto. Aí eu falei, é mesmo? Vamos embora. No 3º dia eu fui para o hospital. Mas eram loucuras que eu fazia ali em nome do Senhor, cara, que me deixavam assim, tão cheio, que a minha oração, muitas vezes, eu falei assim, o Senhor me pega pela gola, me joga no inferno, que eu vou expulsar todo mundo dali de dentro. Eu ficava doido para falar a palavra de Deus, e aí o pessoal sempre, falava assim, cara, você quer fazer uma oração? Meia hora depois, o pessoal estava gritando, amém, amém, amém. E era maravilhoso. E eu não sentia que eu estava mais dentro daquele lugar. E aí eu começava a querer pregar para as outras pessoas. Eu falei, meu irmão, que isso, cara? Você tem que conhecer isso aqui, cara. Ah, não, cara, eu já conheço. Eu falei, que conhece o quê, irmão? Se você conhecesse ele mesmo da forma que eu conheço, da forma como eu estou vendo aqui ele, você não ficava dessa forma, cara. Triste, cara, cabisbaixo, cara. Olha, cara, tem tanta coisa que ele quer fazer na minha vida, na sua vida. E aí os cultos começavam com amigos, com só eu ali dentro, depois veio um do meu lado, depois veio o outro do meu lado, depois veio o outro do meu lado. Quando eu assustei já eram 5, já eram 6, já eram 7, até que chegou um ponto que toda a cela participava. A novela da Globo perdeu, cara. Não tinha mais ninguém que queria ver novela naquela hora. Era só a palavra de Deus o tempo inteiro. O Senhor se manifestava ali de formas grandiosas, cara. A gente orava, tinha momentos que os caras vinham assim conversar. Eu falei, pô, cara, minha visita não veio. Eu falei, meu irmão, tudo bem, cara, eles estão bem, cara. Deus cuida dos seus enquanto dorme, irmão. Esquenta a cabeça, não. A presença que não pode faltar do seu lado está aqui já, cara. Está com a gente. E aí, quando passava ali uma semana, vinha visita, ele já vinha alegre. Pô, cara, glória a Deus. Obrigado pela oração. Eu falei, que obrigado pela oração, irmão. Vai agradecer a Deus. Vai falar para sua família como é que as coisas estão bem. Que você está bem, que você está firme, que você está crendo, que você está lendo a Bíblia. É claro que nem todo mundo, conseguia se manter. Porque a palavra fala sobre as sementes que são jogadas em terras diferentes. Algumas sementes caem, mas a terra, ela é rasa. A semente não brota. Isso é normal. Mas eu não desistia. Irmãos, foram experiências maravilhosas. Até que um dia eu resolvi contar para minha mãe e falei para ela, falei, olha mãe, eu entreguei minha vida para Jesus. Olhou para minha cara assim, como é que é? Eu falei assim, ué, eu entreguei minha vida para Jesus. O cara não sabe o que ele está fazendo. Estou liberto. Estou liberto, estou liberto, estou liberto. Isso aqui para mim não é nada. Agora eu só quero saber dele. E ela ficava me olhando assim. Falando sério? Eu falei, vixe, você não está entendendo. Mãe, o que Deus quer fazer na nossa vida é algo tão surpreendente, que até para uma pessoa que está aqui, privada de liberdade, se sente livre nesse lugar. Então sai dessa prisão, cara. Sai dessa prisão. Não deixa o desânimo, não deixa a tristeza. Olha para mim, vê o quanto que eu estou feliz de estar. Eu não estou aqui, eu estou com Ele. E quando a gente está com Ele, não tem tempo ruim, irmãos. Não tem fase ruim. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus.
E minha mãe foi para casa, pensativa, aquele negócio e tudo, sem entender, até que numa noite ela resolve ouvir uma música. Foi mudando as estações e de repente ela escuta alguém com a mesma voz, o timbre de voz do Roberto Carlos. Deus aí. Quando ela coloca na estação e volta, era João Ribe Palharim, dizendo que os espíritas iriam para o inferno. Aí ela falou, como é que é? E só de ousadia ela resolveu ouvir. Irmãos, naquela noite, ela ouviu a palavra, entregou a vida dela para Jesus, cara. E para ela, aleluia. E para ela foi um desafio tão grande que quando ela chegou na outra visita, ela falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas eu quero também ter essa experiência com Jesus. Só que eu estou com medo. Eu estou com medo porque como é que eu vou me livrar daquelas imagens lá dentro da minha casa? Como é que eu vou chegar para o Pai de Santo e falar que agora eu sou cristão? E a retaliação? Eu falei assim, mãe, calma. Deus vai trabalhar. Nesse período já tinha se passado 2 anos e meio. Eu fiz amizade com um irmão que havia saído dos caminhos e foi parar na prisão. E lá a gente compartilhava coisas e revelações e falava do amor de Deus. E a gente criou um vínculo tão forte que ele falou para mim assim, irmão, quando eu sair daqui, eu vou cuidar da sua mãe. Eu falei, então tá bom, você não está prometendo para mim não, você está prometendo para ele. E aí, quando ele saiu, a primeira coisa que ele fez foi chamar um grupo de pastores, foi lá na casa da minha mãe, pegou todas aquelas imagens, levaram lá para não sei aonde, quebraram aquilo tudo e abraçaram ela. Disseram que estava com ela até o final, que ela não precisava ter medo, e eles falavam que minha mãe só chorava. Depois a minha irmã também entregou a vida dela para Jesus, aí quando eu assustei, assim, cara, a palavra do Senhor, ela fala, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E uma das orações que eu fiz ao Senhor foi porque a minha família se convertesse. E Deus foi tão maravilhoso que Ele concedeu essa graça. Por quê? Porque era algo que já estava dentro dele. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. A gente não sabe pedir, irmão. Se a gente entender qual que é o propósito que Deus tem na vida de cada um de nós, e nós linkarmos isso a uma oração, o que ligar na terra será ligado no céu. Você só precisa entender quem que é você. E acreditar que o que Ele tem para você vai muito além do que você pensa. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Antes de eu ir para a prisão na primeira vez, eu tinha entrado na igreja, isso foi em 2007 para 2008. Fui numa reunião de família, estou lá, aquela coisa toda, minha mãe me levou na reunião da família, aquele terreiro lotado de gente, a festa rolando, e assim, eu, Rio de Janeiro, 2006, tinha acabado de chegar, não tinha esse corpinho, estava melhor, trajadão, sabe a época da modinha do anel no dedo? Misericórdia, no dedão, pagodeiro, e eu, na festa, assim, eu falei, só avó, só tia, só... Eu vi uma morena, cara. Falei assim, rapaz. E aquela moça ali? Aí eu cheguei, falei, eu vou colar. Opa, com licença, tudo bom? Prazer, meu nome é Wesley. Qual que é o seu? Manuela. Prazer, meu nome é Wesley.
Aí nós fomos bater um papo, né? A família ficou, você quer? Vai lá conversar com ele, aquela coisa. Sentamos do lado do outro e eu falei assim, o negócio é o seguinte, Preta. Vamos dar um beijinho. Aí ela chegou, virou para mim e falou assim, sou crente. Eu falei assim, eu também creio. E ela falou assim, não, eu sou cristã, tenho princípios, e se você realmente estiver afim de mim, vamos marcar para a gente poder se encontrar? Eu falei, claro, vamos. Eu falei assim, onde é que vai ser? Matadouro? Onde é que você vai querer? Ela falou assim, vamos se encontrar no shopping, lá na praça de alimentação. Eu falei, vamos. O que você viu em mim? O que você quer realmente? Quem que é você? A gente nem se conhece. E aí a gente foi se conhecendo e tudo, e eu falando assim, cara, essa menina tá difícil, e eu gosto assim, sabe? Vou investir. Tem que pedir eu vou pedir papai, vou pedir mamãe, vou pedir todo mundo, vamos embora. Carioca, porra. E ela me levou pela primeira vez dentro de uma igreja, cara. E foi a primeira vez que eu ouvi, assim, sabe, a voz do Espírito tocar de forma que eu começasse a chorar. Louvor, estava tocando a Aline Barros, né, irmão? Eu ficava assim, nossa, que negócio, sabe? Ela falando, olha, é o Espírito Santo. E aí eu comecei a namorar com ela, até que chegou um determinado momento que eu não estava aguentando, porque a gente sabia que era jugo desigual, sabe? Era muito difícil. Eu tinha muitos hábitos ruins, ela era uma pessoa muito ligada a Deus. E aí eu fui e saí fora. Mas quando eu estava lá dentro, assim, orando, aquela coisa toda, eu falei, Senhor, aquela varoa, Senhor, ou se fosse nesses dias, Jesus. Ou se fosse nesses dias, Senhor. Já pensou com a varoa daquela do lado, Senhor? Nós ia fazer... Deus, nós ia sair nesse mundo aí, servindo mesmo. E aí, quando eu saí, a primeira coisa que eu saí, eu falei assim, olha, eu vou pedir perdão para ela. A maneira como eu saí, a maneira como eu fugi, que eu não quis ficar, aquela coisa toda, sabe? Eu acho que eu deveria pedir perdão para ela, só que o Senhor foi me preparando, e, gente, 14 anos depois, eu encontro ela de novo. E eu falei para ela, falei assim, olha, Deus havia me dado você lá atrás, eu não quis, e agora eu quero, e eu vou aproveitar, e eu quero, e você é a varoa, a mulher da minha vida. E a gente casou, e graças a Deus estamos com 3 filhos aí. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque às vezes a gente acha que a nossa vida, ela é uma série de circunstâncias casuais, ou então situações que acontecem baseadas nas decisões que nós tomamos, mas não, irmãos. Tudo é propósito. Tudo é plano. E quando você é ovelha, irmão, não adianta. Você pode ir para o lugar mais alto, a montanha mais desnivelada, você pode estar ali na beira do precipício, o pastor vai lá te buscar e vai te trazer para perto dele, vai te colocar debaixo do braço e você vai cumprir aquilo que ele escreveu para você antes de você nascer, meu irmão. Porque é isso que o Senhor faz. Me perdoa, tá? Passou de 10, né? Irmãos, eu sei que eu tenho muitos desafios, e todos os desafios eu sei que eles vão me aperfeiçoando, sabe? Graças a Deus, assim, eu me sinto pleno na minha vida conjugal, eu me sinto pleno na minha vida, familiar com a minha mãe. Mas eu passo por provas, eu passo por dificuldades, eu passo por situações difíceis com eles. A gente, sim, mas isso faz parte, meu irmão. Isso é um processo que vai te aperfeiçoando, até você alcançar a estatura completa daquele que está lá, ó. É até você alcançar a estatura completa dele.
Isso faz parte. Então se permita. Você vai errar muito. Mas se no seu coração arde algo chamado Jesus Cristo, não importa para onde as suas decisões vão te levar, Ele vai te trazer para o caminho de novo. Ele vai te colocar no propósito dEle. Você vai cumprir as promessas do Senhor. Porque o meu coração ardia a cada momento que eu fazia algo, e Ele sempre falava que o caminho é por aqui. E eu tentava ir por lá. Quando eu entrei nessa casa, gente, eu vim aqui para poder trocar algumas lâmpadas. E nem eu que fui chamado, quem foi chamado foi um outro eletricista. Só que o cara falou para mim assim, aqui, eu tenho um amigo meu que é o bispo, vai lá, porque ele está precisando de um socorro para trocar umas lâmpadas. Eu falei, não, tudo bem, ele vai pagar, né? Você sabe como é que é, né? Igreja, aí se souber que você é membro, você tem que dizimar, essa coisa. Ele falou, não. Pode ir lá que lá é diferente. Eu falei, então tá bom. Eu fui. Eu cheguei aqui, fui, olhei para ele, eu falei assim, tudo bom, bispo? Prazer, meu nome é Wesley. O Rogério me enviou aqui. Eu falei, não, preciso fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu falei, tá. Bispo, eu comecei a falar sobre a palavra de Deus, ele começou a falar. E na hora que esse cara aqui abriu a boca, eu fiquei assim, como é que é? E aí ele ia falando, ia falando, ia falando, ia falando, e aí enquanto ele falava, o meu coração ardia, da mesma forma como ardeu lá atrás. Nós ficamos aí mais ou menos uns 3, quase 4 anos sem congregar em lugar nenhum, cara. E cada lugar que a gente ia era a mesma coisa. Chegava lá, era o cego de Bartimeu. Senhor, me perdoa. Eu não estou querendo a mulher do fluxo de sangue. Aí você entra com o seu problema, você vai lá, faz uma oração, ouve a palavra, Deus vai te dar a vitória, você vai resolver o seu problema, você vai ficar feliz e tudo vai ser resolvido. Uma semana depois você está indo de novo lá. Então, assim, um episódio você é a mulher de fluxo de sangue, outra hora você é o cego Bartimeu, e você sempre está na posição de escravo e nunca de filho. Só que quando a gente começava a conversar, e ele foi falando para mim sobre a palavra genuína, eu cheguei em casa e falei assim, Manuela, achei o lugar para a gente congregar. E assim, gente, não é porque eu faço parte desta casa, mas é porque eu faço parte dessa casa. Eu amo esse lugar. Eu amo as pessoas que congregam aqui. Porque todos que estão aqui estão com um único objetivo de ir para o céu, cara. Ninguém está aqui para poder trazer um problema para resolver. Todo mundo está aqui porque quer crescer e quer chegar na glória. E a gente chora junto e a gente lamenta junto. Tem a bispa chegando em mim, meu Deus do céu. Filho, corta o açúcar. Que cuidado, sabe? Tipo assim, quem é que chega para você? Tem gente que nem está ligando pro seu corpo, cara. Não toma bastante água. Porque tem as proteínas e os negócios, eu não entendo nada do que ela fala, mas eu vejo o amor que ela transmite para mim, e isso me faz ver Jesus na vida dela também. A bispa tem defeito, eu também tenho, mas e aí, cara? Você está manifestando o amor de Deus na vida de outra pessoa, e eu quero isso para mim, eu amo ser amado, porque eu vejo o amor, e o amor me faz entender o quanto que Ele me ama, e quando a gente vê, está tudo linkado. E a minha oração sempre é para que mais e mais pessoas possam desfrutar desse amor. Não somos perfeitos, é fato. Só que nós estamos caminhando para lá. E a gente vai chegar junto. Vamos aplaudir Jesus?
Quero agradecer. Quero agradecer essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essas pessoas. Obrigado, Senhor, por esta casa. Obrigado, Senhor, por tudo. E eu quero ser grato todos os dias, gente. Todos os dias. Vamos valorizar o que a gente tem. A plenitude, ela é o que você tem agora. Se você olha para isso aqui e fala assim, eu não estou satisfeito, você simplesmente está dizendo para Deus que você não quer isso aqui. Sabe? Se você olha para o seu carro e fala assim, não, mas esse carro é, nossa, horrível. Toda hora tem que levar ele na oficina. Eu não quero esse carro, eu quero o carro do Lucas. Você está dizendo para o Senhor que você não é grato àquilo ali. Graças a Deus, Senhor, pelo meu carro. Eu passo mais tempo com ele na oficina que com a minha esposa dentro de casa. Mas graças a Deus por esse carro. Senhor, estou profetizando que esse carro vai sofrer uma transformação. Ele vai virar um Jeep, ou ele vai virar algo parecido. Mas eu sou grato ao Senhor por ele. Senhor, eu estou prestes a... Mas eu agradeço pela vida deles, porque... quando eles olham para mim, gente, me chamam de papai... Eu sendo o cara imperfeito como eu sou, sendo, sabe, o cara totalmente fora do padrão. Só que para eles não importa quem eu sou. Para eles importa quem eu represento para eles. E eles me amam por isso. Não é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu carrego. Ele não te ama pelo que você tem, meu irmão. Sou grato demais pela vida da minha esposa. Orou demais pela minha vida. Muito obrigado. É isso aí, gente. Eu não vou conseguir nem cantar, tá? Me desculpa. Não vai dar. Porque realmente... Eu acho que, gente, é isso. Sabe, que cada irmão possa absorver esse testemunho como algo da parte de Deus para a sua vida, sabe? Às vezes você está passando por determinados momentos. Às vezes você está numa situação onde você testificou em algo que aconteceu comigo, ou com um parente seu. Às vezes o relacionamento conjugal não está legal. Às vezes o relacionamento com seus filhos, o seu trabalho. Sei lá. Às vezes você não está legal. Mas se você está aqui essa noite, é porque, de alguma forma, Deus, Ele quer falar contigo. Então, permita-se ouvir a voz dEle. Coloque-se de pé. Feche os seus olhos. Ouça aquilo que o Senhor tem para falar contigo. Amém? Aleluia, Senhor. Obrigado. Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que Ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que Ele fez comigo.
No olhar eu carregava um pouco de morte, e a minha festa estava tão vazia de sorriso. E quando eu pensei que o rio ia secar, olha o que ele fez comigo. Oh. Já cansado, eu disse, pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E ele me chamou de filho. De perdão me humilhei, chorei como eu chorei. E ele foi fiel comigo. Aleluia. Arrancou aquela tristeza que doía e me lavou com o seu sangue, perdoou. A minha festa agora é cheia de sorriso. Olha o que ele fez Comigo. Ele é meu melhor amigo. Viver com Jesus é lindo. Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tinha nada e agora eu tenho vida, e uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Tu és digno, Senhor, Tu és digno, Pai. Digno de toda a honra, digno de todo louvor. Tu és maravilhoso, Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor é o Deus que faz os milagres acontecer, Pai. O Senhor é o Deus que transforma. O Senhor é o Deus que traz à vida aquilo que já morreu. Pai, em nome de Jesus, eu não sei o que se passa na vida de cada irmão que se encontra neste lugar, mas eu sei que se ele se encontra aqui esta noite, é porque algo precisa ser moldado, assim como o Senhor tem moldado na minha vida.